rebaixamento e alguns AVCs. Tá? Aqui os que geralmente rebaixam mais que os hemorrágicos, os isquêmicos quando maiores ou de comprido, mas tem regulação grave, ou denunciar, a gente vai ter mal sobre isso. Então a gente tem alguma listinha aqui para a gente pensar. Isso tudo vai fazer a gente direcionar para poder investigar. Então, diante de um paciente com um quadro de rebaixamento, na minha endoscopia, eu tenho que ir atrás da lateral. Então, você precisa do paciente, o que aconteceu com ele? Se você tem um estado adequado, então tem que ir atrás da lateral, checar aqui, mostra perguntário, lembra do problema de mastoide, hemotímero, saída de líquido, dentro do nariz, do ouvido, palpação do crânio, tem que ir atrás e tem uma função arterial. Pressão arterial pode variar. O paciente, obviamente, está chocado, tenso, tem fluxo para poder manter uma atividade cerebral. Então, o seu problema não está no D, no seu A, B, C, para você. Você jogou o paciente chocadão, sangrando, está revoltado. Tá? Mas, alguns casos de alterações pressóricas podem levar a rebaixamento. Como o caso de cefalopatia hipertensiva. Aquele paciente cronicamente hipertenso, mal controlado, aí chega aquelas pressões de 24, 25, e aí fazem uma desregulação vascular no cérebro, fazem edema cerebral, e às vezes pode rebaixar. Tá? Então, existem alguns casos de pressões bastante elevadas, por um problema de regulação ali da circulação cerebral, extrapolar o limite de regulação, aí esse paciente pode evoluir, mas se a colopatia hipertensiva tem que rebaixar. E esse é o motivo. Tá? Temperatura também pode variar, o sinal vital pode ser lá no ERA, a disposição de vocês, né? Lá no nosso algoritmo de então chega lá e fala, temperatura do paciente, pressões corporais e tal, também isso pode variar, pode ser de nossa, a gente vive a nossa realidade, mas isso pode ser uma droga que faz uma alteração da nossa temperatura, tá? Você tem várias situações que podem envolver, mas é só a gente lembrar que não dá para a gente aprender para esquecer. E o exame neurológico, como a gente aprendeu um pouco mais de tempo, para a gente contar para vocês assim, alterações específicas que tem que fazer a diferença em causa estrutural. Novamente, vamos concluir essa aula de nosso paciente duas situações. Nosso paciente tem um coma de causa estrutural ou nosso paciente tem um coma de causa tóxico metabólico. O tóxico metabólico é uma coisa assim, eletrolítica, sabe, de fungos infecciosos. E são os dois grupos. Tá? Se meu paciente tem alguma alteração do exame físico, eu tenho por obrigação de fazer uma imagem de urgência. Tá? Tomar um para dar no CTA1 não tem nada. Ok, se você passa a fase, tem uma diagnóstico de lesão no exame físico, lesão, déficit, a gente tem que atrás de solicitar, pedir urgência, nos respaldar. Não, você não vou pedir tudo bem. Não, precisa, tem que referenciar se você precisa fazer uma imagem, tem lesão, tem déficit. Então, nosso pensamento do paciente rebaixado é dividido em dois grupos: causa estrutural ou causa tóxico metabólica. Então, aqui a gente vai ver alguns pontos do exame físico. Tá? O primeiro deles, nível de consciência de produto de pessoa. O Glasgow, todo mundo já conhece o Glasgow, né? Então, o Glasgow é uma escala que foi colocada por trauma, é uma escala muito difundida, que a gente geralmente já sabe de cabeça, né? Vou ter sempre um negocinho rapidinho para pegar, para olhar, no tempo que vocês vão fazendo, vão aprendendo mais, né? Então, eu estudava, o primeiro a gente tem a abertura ocular, então é 4, resposta interval 5 e bracinho 6, né? Não sei se vocês já fizeram essa sequência também, a gente vai esquecendo. Aí começa a dar mais e vai diminuindo, né? Então, na hora você vai pensando. Só que o Glasgow tem muita variação no interexaminador. Olha, a congruência aqui do interexaminador vai de 70% a 80%. Ou seja, por mais que pareça simples, na hora de aplicar, a gente tem variação. Ele vai dar um Glasgow 12 do paciente, ele vai dar um Glasgow 13, 11, 14. Então, existe uma variação aí de 20% a 30% dos examinadores. E o outro problema, o Glasgow tem dificuldade de olhar os pacientes que estão mais graves. Mas nós temos 2 pacientes intubados, comatosos e tirou sedação, não está sedado, ou seja, ele está livre para ele respirar espontaneamente. Um paciente entra na ventilação mecânica, o ventilador está lá e o paciente inicia. Está lá configurado para fazer 12 de frequência respiratória e o paciente faz 16. Então, ele está fazendo assim, o ventilador ele deve estar entrando, ele está iniciando a ventilação mecânica. E o outro só faz os 12. O Glasgow dele vai dar igual, mas eles não são iguais. Um tem atividade de tronco funcionando, faz com que ele consiga iniciar a respiração. O outro, não. O outro já está com morte encefálica. Não tem drive respiratório, não tem reflexo muscular, não tem reflexo corporal, não tem nada, sabe? Então, o Glasgow tem dificuldade de avaliar esses pacientes mais graves.
E aí a gente vai falar uma escala diferente para vocês saberem que existe. Chama escala FOM. Ela é um pouquinho mais detalhada, tá? Mas antes de chegar nela, só para colocar para vocês essa dificuldade aqui do plasma. O livro de emergência da USP traz para vocês uma tabelinha explicando exatamente como é a avaliação do plasma. E a gente às vezes faz coisa detalhada, então os detalhes a gente perde. Então aqui, na avaliação da resposta popular, eu vou avaliar se os olhos estão abertos, né? Cheguei lá, o olho está aberto? Ok, eu 4 pontinhos. Chamei seu João, aí que ele abriu, 3. Agora aqui eu tive que fazer um estímulo doloroso. Aonde? No dedo. Então eu vou no dedo do paciente, tá? No leito pial, e vou fazendo uma compressão, aumentando a pressão até abrir os olhos. Então uns 10 segundos até. Não abriu os olhos, então ele não tem resposta ausente. Tá? Então, aqui o estímulo é no dedo. Ótimo? Vamos para o próximo. Resposta verbal. O paciente deu 2 perguntas para ele. Qual que é o seu nome? César. Que mês nós estamos, César? Fevereiro. Fala, está orientado, conversando comigo, tá, João? Abre e fecha a mão. João. Então a gente está fazendo o comando para ele, todas as horas. Pode pedir, desculpa, o comando lá no motor. Já, manda ver se ele faz aquilo limpo. Aqui eu pedi para ele já algumas perguntas para ele responder, tá? O nome, o local, a data, ele tá. Estou vendo que ele está orientado comigo. Agora, se ele começa a demonstrar para mim algum grau de desorientação, algum comprometimento do conteúdo de consciência aqui, né? Desorientado, uma fala confusa, aí ele vai ganhar uma fala contínua. Se ele só fala umas palavras isoladas, casa, não sei o quê, mas você consegue entender? Então a gente tem 3 pontinhos. Depois, sensualmente sons, e depois o paciente tem ausência de resposta. Tá? Então aqui eu vou fazer algumas perguntas para o paciente para entender se ele está orientado, se ele responde adequadamente, e aí eu pego o restante. Confuso, só palavra isolada, né? Uma fala ininteligível, gemido ou ausente. Mas até aqui não é o principal problema. O ponto mais de dificuldade está aqui, na resposta do corpo. Esse aqui está gerando o ponto mais de dificuldade. O primeiro, então, é o cumprimento de ordem de outras ações. Né? Então, assim, abre e fecha a mão, abre e fecha os olhos. Então, o paciente está obedecendo o comando que eu estou fazendo. É assim, levanta o braço, abre e fecha a mão, é até o que a gente faz uma pesquisa, vocês vão ver na elite. Abre e fecha a mão, abre e fecha os olhos. O paciente está te obedecendo? Ok. Então, obedeceu as ordens. Agora, o paciente não te obedeceu as ordens. Eu vou fazer agora um estímulo para avaliar se ele localiza a dor. Então, aí que é aquele problema. Eu não posso chegar lá no dedo dele e puxar, apertar o dedo igual eu fiz no primeiro, e aí ele localizou, tirou. Não. A localização aqui, eu vou fazer um estímulo acima da clavícula. Então, eu posso fazer um estímulo, por exemplo, um pensamento aqui do trapézio, tá? Ou da incisura supraorbital do paciente. E eu quero ver se o paciente faz, localiza o estímulo. Então, é uma flexão rápida. Tá? Então, a resposta localizadora aqui é uma elevação da mão acima da clavícula ao atingindo na cabeça ou pescoço. Tá? Então, localizou. Aí agora eu fiz e ele não localizou. Ele fez assim. Essa resposta rápida é uma flexão geralmente menos anormal, né? É uma resposta boa, uma flexão rápida. Então, assim, uma flexão rápida, predominantemente não anormal, a gente coloca como flexão. Então, tem uma resposta que nos outros coloca de retirada. Né? Acho que já leram algum outro caso, então assim, retirada. Aqui a resposta mais adequada seria flexão normal. O paciente tem um movimento mais brusco de flexão. Se eu faço o mesmo estímulo, e aí o paciente só faz assim, ó, uma contração mais no de cotovelo, punho, aí a gente tem aquela decorticação. Tá? Então a gente tem uma flexão anormal. E aí se o paciente já faz isso, aí a gente tem aquela função de celebração. A gente tem uma extensão anormal. Combinado? Então esse aqui é um ponto mais crítico, onde tem mais variação mesmo entre as pessoas. Você acaba variando um pouco mais pontual. Mas isso também está estabelecido lá no grupo de vocês, e é só para ter uma varinha de medo. Bom, mas eu queria que vocês façam essa escala forte. Já adiantei que Glasgow não consegue expressar muito bem alguns pacientes. Já essa escala, qual que é a vantagem dela? Eu consigo avaliar, além da resposta popular e a resposta motora, que o Glasgow também avalia, eu vou avaliar tronco e respiração. Então, como que essa escala é dividida? É uma escala não para decorar, tem só para conhecer, para aprendizado. Não é todo o CTI que usa, mas é uma escala de 300 que tem uma propriedade melhor. Os senhores vão fazer residência de vocês, veterinato, como é que é o serviço, o CTI com paciente biológico. Tá?
mas é uma escala bem mais interessante e você consegue acompanhar um paciente que está grave e que varia 1, 2 pontos ali no foco, você está vendo que ele está tendo uma melhora. E o grave não tem a mesma coisa. Né? Pior, é o paciente entubado, aí na resposta verbal, vai para lá, não testável, aí várias coisas que o braço não consegue progredir por conta da limitação, e aqui a gente consegue. Então nós vamos ver resposta ocular, abertos, seguem comandos, abertos, mas não seguem. Então aquele paciente que está no coma, mas recuperou a abertura ocular, mas não obedece. Abertura ocular aos estímulos verbais, abertura ocular aos estímulos dolorosos, ausência de resposta. Resposta motora, obedece, localiza, flexor, extensor ou ausência de resposta. Tronco, pupila e reflexo corneano presente. Aqui a gente vai ter que fazer um examezinho a mais. Uma pupila dilatada e fixa, ou seja, tem alguma dissopolia aqui. Reflexo pupilar ou corneano ausentes. Reflexo pupilar e corneano, ou corneano no caso, entre os dois ausentes. E o reflexo pupilar, corneano e tosse ausente. Aí eu vou lá o aspirador lá, assumindo o aspirador na traca do paciente, no tubo, o paciente não tem reflexo de tosse. Então aqui eu estou vendo tronco. Pupila, reflexo corneano, reflexo de tosse, tá? E depois a gente vai para o padrão respiratório. No paciente que respira normal, o paciente está enchendo os Stokes, aquela respiração irregular, que vai aumentando a frequência, tudo, depois vai diminuindo, faz uma apneia. Ou paciente com respiração irregular, que é o padrão mais anárquico, que a gente chama de pior. Ventilação mecânica, aí dos dois ventilação mecânica, que foi aquele caso. Ó, um faz a frequência maior do que o aparelho, ele está entrando, ele tem drive respiratório, ele inicia a ventilação. O outro está em apneia ou faz a mesma frequência do aparelho, não resolve. Tá? Percebe que um está bem mais grave, não consegue iniciar, já o outro consegue iniciar. Então, vamos detalhe na pontuação e a escala FOC consegue avaliar melhor esses pacientes comatosos. Agora, dúvidas aqui? Tranquilo? É mais a gente introduzir mesmo um ponto e começar a pensar no paciente grave neurológico, tá? E aí a gente entra um pouquinho então agora naquele detalhe da anatomia. Nós vimos a anatomia de consciência, aí até na escala a gente vai ter que testar a pupila, tem que somar depois do que vai fazer, né? E lembrar que pupila, em geral, lesões pupilares são um forte indício de lesão pupilar. Então, sempre que eu tenho uma lesão pupilar, uma alteração pupilar, eu tenho que pensar que esse paciente pode ter uma lesão pupilar. Tem remédio que pode alterar a pupila? Tem. Tá? Mas até que você julgue uma coisa ou outra, você tem que considerar alteração neurológica qualquer como causa cultural. Tá? Mas assim, barbitúricos pode deixar a pupila fixa, o paciente que faz o opioide, da intoxicação por opioide, pode ficar com a pupila miótica, mas, lembrando, pupila alterada, nós vamos considerar, né, uma hipótese de causa cultural. Então, o que eu preciso que vocês lembrem aqui de duas situações? O parasimpático é responsável pela miose. Tá? Então, quem vai fazer a contração da pupila é o parasimpático. E onde está o núcleo parasimpático que faz, realmente, que começa essa ordem para poder desencadear esse estímulo? Está lá no mesencéfalo, no teto mesencefálico. Tá? Então, está no teto mesencefálico, como a gente chama de núcleo de Edinger-Westphal. Então, no teto mesencefálico, nós temos, então, vocês veem o estímulo luminoso aqui no nervo óptico, vai para essa região que é a área pré-tectal, isso é processado aqui nesse núcleo de Edinger-Westphal, e aí vem uma fibra pré-ganglionar para o glândula ciliar e depois, de novo aqui, para o esfíncter da pupila. Então, não saber guia, mas você precisa saber que miose do mesencéfalo. É isso, parasimpático, miose, mesencéfalo, tá? Miose, mesencéfalo, lá no parasimpático. Por quê, gente? Se eu tenho um paciente que perdeu a miose, como que a pupila vai ficar? Dilatada. Eu vou jogar a luz, vai contrair? Não, está fixa, não consegue fazer miose. Se forem as duas dilatadas e fixas, deve ter errado isso aqui, entendeu? Dos dois lados. Então, a gente chama isso de pupila rectal, porque fica do teto mesencéfalo. Mas a gente tem que entender que onde está a topografia do teto mesencéfalo, onde está o núcleo parasimpático. Se lá são os dois lados, deve estar sendo os dois lados do problema. Agora eu estou com o paciente com uma pupila que não faz miose, a dilatada é fixa, a outra é normal. Ou só de um lado deve ter tido problema. É só de um lado, não está contraindo, não está indo reflexão para motor. Será que pode ter alguma coisa comprimida ali o óculos motor, ou só aquela estrutura? Alguns casos de herniação, eu ouvi falar de herniação de músculos. A herniação bucal é uma estrutura do. Vou falar para vocês aqui.
rede do corpo temporal. Então, é uma estrutura do lobo temporal, pontilha do lobo temporal, que às vezes uma área de trauma pode sangrar. A primeira estrutura que ela encontra é o nervo oculto. Então, é um joelhinho ali, mais medial aqui no temporal, que vai direto para a mesocelo, no pulmão todo. Então, ou seja, uma pupila perdeu a dilatação, ou seja, está fixa, dilatada e fixa, deve ser uma reação com calo. Os dois lascou o mesocelo inteiro. Tá? 3 raciocínios de uma criança. Então, o mesocelo vai fazer o parasimpático, miose. Já midríase. Midríase é o simpático. O sistema nervoso simpático, ele surge, na verdade, lá do hipotálamo, no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Só que a via periférica dele, né, o sistema nervoso autônomo, é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autônomo, ele vai surgir lá no corno lateral do medula, entre o C8 e o T2. Não sei se vocês lembram lá, quando eu coloquei aqueles Hzinho lá que te estuda, como é que é o cervical, o torácico, o homossapio, né? Então, no corno lateral da medula, nós temos o agrupamento de neurônios, onde vai partir para o terceiro G2, que chama centro espinhal. Dali, saem os neurônios pré-ganglionares, então, para encontrar um gânglio cervical superior, que está ali junto com a carótida, na região cervical. E depois, essas fibras pós-ganglionares vão caminhar com a carótida interna e a periferal para chegar lá nos olhos e levar o dilatador da pupila. Então, o simpático vai fazer midríase. Já ouviu falar de síndrome de Horner? Qual que é a tríade de Horner? Vocês lembram? Sudorese, de anidrose, mitose e miose. Porque faz a midríase. A síndrome de Horner é uma tríade, né? Se é completa ou incompleta, mas tem comprometimento da inervação simpática de uma área. Então, imagina um paciente com tumor de pulmão aqui, comprimindo parte dessas estruturas, o gânglio cervical, ou que um aneurisma grande, ou um tumor que comprime essas vias que estão lá da C8T2, subindo. Então, um tumor de ápice pulmonar, uma alteração cervical, um trauma, um tumor de laringe, enfim. Várias situações podem comprometer a via simpática, aí o paciente perde a dilatação, aí a pupila fica mais miótica, tem uma pitose, porque assim, quem levanta os olhos é o facial, quem fecha o olho é o óculo motor, tá? Mas tem uns músculos na palma, chamados músculos tarsais superiores, que são inervados pelo simpático. Então o paciente chega e faz uma pitose, o elevador da pálpebra é pelo óculo motor, descer. Mas faz uma pitose assim, faz um olho bem caminho aí, né? Então o paciente tem uma pitose, o pupila diminui, não tem a dilatação, e aí perde a sudorese daquela hemifase, por conta de estímulos de glândulas sudomotoras ali do sistema nervoso simpático. Só que assim, óbvio que o tumorzinho aqui não é a causa do rebaixamento. Se o paciente está com uma pupila miótica rebaixada, deve ter levado a via simpática um pouco mais para cima, tá? O pessoal puxou para vocês a questão do órgão. Então, nosso raciocínio, então, temos um paciente que vai testar reflexo fotomotor. Reflexo fotomotor está presente? Não, não está presente. Se eu joguei a luz, não está presente, quem que era para contrair? Parasimpático, né? Então eu estou assim, gente, não está contraindo, beleza, mas essa pupila está como? Está dilatadona ou está no meio do caminho? Se ela estiver midriática, eu tenho que pensar que de fato assim, aboliu só o parasimpático. E quem está predominando? O simpático. Aí a pupila está dilatada. Aí a nossa pergunta é: são as duas ou é uma só? Então elas são simétricas? Então, pupilas midriáticas, se elas estiverem simétricas, é igual eu falei para vocês, interno e mesocelo. Lesionou lá, aquelas pupilas pequenas e ferrou dos dois lados. Se é só uma pupila que está assimétrica, eu tenho uma pupila com cálculo, um úncus, que está contraindo o lado do próprio motor. Eu tenho uma imagem mais ilustrativa para vocês, só para a gente gravar, pegar esse raciocínio. Bom, mas a pupila também não responde à luz, mas ela não está dilatadona, ela está meio que média. Pressão média, pupila média fixa. Aqui, comprometeu tanto o parasimpático quanto o simpático. Eu não tenho reflexo do motor porque o parasimpático está ruim. Mas a pupila também não ficou dilatadona porque o simpático também está lesado. Isso aqui geralmente é pupila de morte encefálica, o paciente que tem pós-parada, faz uma cefalopatia, falsa isquêmica grave, frita tudo e às vezes fica essa pupila no meio do caminho fixa. Tá? Agora, o meu reflexo automotor funcionou. Joguei, funcionou.
Como é que está essa pupila? Está miótica? Se tiver miótica, aí a gente vai pensar em lesão de via simpática. Então, está dilatada, está miótica, então lesão de via simpática. Aqui é mais difícil, mas só a gente lembrar que nós temos lesão simpática. O centro dele tem origem lá no hipotálamo, então a região de encefálico, provavelmente certo. Né? Mas lesões de ponte também dão pupilas bem pequenininhas, a gente chama de pupila pontina puntiforme. Pupila puntiforme, pupila pontina. Tá? Então, você está com um paciente que não está usando opioide, porque ela é uma pupila miudinha, né? Você pode pensar, será que uma lesão da ponte ou de região de encefálico? Só a gente topografar. Às vezes faz a tomografia e não identifica nada. E a tomografia é muito para ver tronco. Ou será que é melhor a ressonância? Então, nesse raciocínio, vai tentando ir atrás da causa. Tá? Então, ó, esse aqui é uma imagem mais ilustrativa, para vocês verem realmente as pupilas. Nós temos aqui, então, ó, duas pupilas dilatadas, certo? Joguei a referência para o aqui, ó, a luzinha, está ausente. Duas dilatadas, reflexo ausente, miótica e fixa. O problema é no teto mesocéfico. Pegou as duas pupilas. Aqui eu tenho uma pupila normal e uma pupila dilatada e fixa. É só que, ó, tá vendo? Temporal, ele foi o joelho dele e porque às vezes você tomou uma pancada, teve um hematoma, um sangramento e comprimiu essa estrutura. Aí a gente vai ter uma pupila anisocórica, sendo aqui a direita, hidriática e fixa. Então a pupila por herniação bucal. Aqui nós temos uma pupila média fixa. É alguma coisa que pegou aqui de encefalo, alguma coisa mais ampla, pegou tanto a parte parasimpática quanto a simpática. Aí fica uma coisa lá no meio do caminho, que é a pupila média fixa. Tá? Então, é como na parte simpática ou das coisas mais extensas. E aqui a gente tem outras duas pupilas. As pupilas de lesões mais multiformes, né? Assim, pupilas bióticas, mas até com reflexo para uma motor bacana, autores um pouco mais alto, alguns idosos podem ter, pacientes com outros partes de encefalopatia, que envolve muita questão de portal, parte do idoso, algumas encefalopatias podem dar essas pupilas menores, mas quando a gente pega um pupilinho bem miudinho, você não consegue nem ver a reflexão do pupila, você tem que usar uma lupa. Mas eu tenho que colocar no celular, fazer um aumento de zoom no celular, para eu jogar no tempo para saber se a reflexão está funcionando. Mas no protocolo de morte encefálica, isso faz toda a diferença. Então, para a gente tentar ir atrás realmente de lesões. Tá? Mas pupilas pontiformes, ponte. Olha? Então, aqui é a primeira reflexão elevada e a segunda frente de aumento. Então, essa primeira parte é delicadinha, mas se vocês conseguirem pegar esses conceitos básicos, né? Tá, hidriática, miótica, qual que é a via que está lesionada? São os dois lados ou um lado só? Tá? Acho que, principalmente da parte do parasimpático, que é mais fácil de diferenciar. Né? São as duas procedimentos, que tem a isogoria, tá? Que é algo importante para a gente. E lembrar sempre que lesão pupilar, nós vamos considerar causa cultural. Tá? Motilidade ocular extrínseca, difícil para um paciente todos, né? Ele vai assim, não, olha para cá. O que a gente faz é utilizar de outras estratégias, como reflexão encefálica, né? Na morte encefálica, a gente faz estímulo com solução quente ou frio no vidro, tá? Para ver se tem desvio do olho. Só que aqui, de cara, quando você for paciente, você já começa a ter já algumas impressões. Um paciente, por exemplo, com AVC grave, o que acontece com ele? Eu tive 2 ou 3 pacientes mais emblemáticos na evidência que vieram a falecer de morte encefálica depois de um AVC por falta de recurso a tempo para o que eles precisavam. Aí aquele paciente está assim, ó, o desvio do olhar forçado para o lado, você olha para lá, olha para lá. E aqui maravilhoso, né? E aqui, ó, fraco. O que acontece com esse paciente? Ele vai olhar aqui onde está a lesão, que é a lesão do AVC dele. Então, esse paciente chega assim para mim com AVC, se olhar forçado, você faz uma prova cefálica, vamos estar sozinho, só olhando para lá. É plégico, gente, próxima tomografia da vida, está sendo. É assim, a probabilidade de ter feito uma resistência muito grande. Tá? Cometeu algumas áreas do controle também, olhar complicado, junto com a parte do motor, que é mais extensa que a região frontal, que é o lado cerebral médio. Esses casos são geralmente pacientes que fazem AVC assim, extenso, evolui o tipo de AVC maligno, vem rebaixar, aquela lesão incha, demacia, depois desvia a linha média.
tem que fazer cranectomia em 48 horas, tem que abrir a cabeça, fazer despressurizar, reduzir a pressão intracraniana. Então, assim, é uma tragédia esses pacientes. Eles geralmente chegam fora do tempo de janela de trombólise. Então, os dois grupos que eu vi chegaram fora da janela de trombólise. Era um serviço que não tinha trombectomia, não vamos discutir sobre isso na UTC. E tinha que fazer tudo ele, era suporte, era muito suporte. Já vi o cara, fizemos uma ABC, vimos que era uma ABC grande, comprometeu muito território. Quando eu fui no outro dia, tínhamos vaga de CT, ficou na emergência, no outro dia eu já estava esperando o telefone. E aí foi passado, ele tinha baixado, o vaso piorou, fizemos uma UTC para saber se tinha sangrado, que tem transformação de racha espontânea, não sangrou, mas tinha injeção de inchar, capacidade. E aí cadastrar se vai de vaga, pedir vaga para a cirurgia, e como é que consegue isso rápido? Eu tinha mais 24 horas para fazer a cranectomia, aí não consegui. Aí foi para o CTI, e a evolução do caso foi uma conservada. Então, assim, o desvio da conjugado forçado é algo também grave para a gente, ou seja, o paciente está fechando os olhos, eu estou vendo que está um negócio esquisito, esse olho olha para a esquerda, esse olho olha para a direita, faz uma autocefálica e não tem aquela movimentação adequada, tá? A gente tem que pensar nisso. Aqui no cenário de urgência, você não vai ficar fazendo Hzinho no paciente, tá? A gente tem que pensar, que também é algo topográfico para a gente lesão. E para quem não lembra, o mais fácil que para mim assim, da parte de motilidade ocular é nós temos aqueles três dedos, né? Terceiro, quarto e sexto. Então você põe esse olho direito ao 5, quem faz aqui é o 6, 5 menos 1, 4. Não é acontecer. Já deu certo? 6, aqui o 7. Para cá 3, para cá 3, passa isso aqui, 3, 3, aqui 4. Então, 6, abre o 7. Se eu faço o paciente aqui, estou aduzindo o olho do paciente, então com o reto medial, eu faço olhar para baixo, 5 menos 1, que é 4. Tá? Então, você tem que gravar. 5, 6, abre o 7 e 4. Aí vai tudo descer. Bom, aí fica mais fácil ficar decorando outra coisa, né? Bom, então a gente. Oi? A dica é boa, né? Bom, padrão respiratório, nós comentamos sobre o padrão respiratório, agora na parte lá da escala forte, tá? E aí a movimentação também nós falamos de padrão motor, vamos avaliar se ele tem movimento circulante, se ele estivesse fumando, se ele tem retirada, se ele localiza. É na avaliação que a gente falou lá no fim de Glasgow mesmo, tá? Glasgow na escala forte. Então, gente, nesse somatório de coisas, o que eu tenho que pensar no somatório de todas as coisas? Novamente, é um tema amplo. Você vai ver que o final do livro da USP dão 1 zilhão de tratamentos para vocês, que está como rebaixamento, depende da causa. Tá? Então, nosso raciocínio sempre é esse: isso aqui de algo ou isso de outra coisa. Então, nosso paciente, quando chegar, o cuidado de vocês é ver se vocês estão fazendo lado A, B, C, D, E, vocês vão dar um suporte para o paciente. Está estável, suporte, beleza? Vamos investigar a causa. Laboratório. Vamos investigar a causa de tóxicos, metabólicos e infecciosas sistêmicas. Eu vou pedir ao doutor hemograma, eletrólises, gases, função renal, encefalopática, coagulograma, que está sangrando, pode ser o quadro de TU, de sepsis de forma urinária, ou o paciente está hospitalizado, está febril, rebaixou, vai ter que fazer às vezes aspirado traqueal, tá? Vai pedir às vezes hemocultura, depende. Tá? Aqui é um ponto que vai depender muito do contexto que vocês estão vendo, do somatório de conhecimentos que vocês vão ter ao longo da formação de vocês. Se eu estou pensando que o paciente é rebaixado com sepsis, o paciente não aspirou, bateu a cabeça, teve crise, o que eu vou fazer? Tá? Mas o A, B, C, D, E lá e os exames básicos a gente vai solicitar para começar a engatilhar esse rastreio de causas metabólicas. Imagem, terceiro, se o paciente tem alguma alteração neurológica focal, é obrigatório, não tem jeito. Está vendo que o negócio pode estar lá em cima. Ou a história clínica já aponta para você um evento. Caiu a cabeça e rebaixou. Vai pedir laboratório. Tudo bem, gente, cadê aquecer? Isso é muito rápido, porque foi um trauma. O que está acontecendo? Estou mais assim para onde? Se eu perco tempo, às vezes ele rebaixa na minha casa sem saber o que está acontecendo com ele. Ou se eu, por exemplo, faço AVC, um AVC com rastro, o que nós vamos fazer? Então a gente tem que ter as coisas funcionando rápido de acordo com o suspeito. Paciente em rebaixamento de nível de consciência e imunossuprimido pode ser uma infecção. O paciente HIV rebaixou. Será que ele está com infecção? Não sei. Tem que fazer imagem. Às vezes, se a imagem é negativa, eu tenho que fazer lipo nesses pacientes. Ou o paciente que tem, por exemplo, alguma outra, não tem uma causa clínica que explicou de rebaixamento,
Gente, fizemos tudo, não temos nada. O exame neurológico dele é normal. Normal assim, tirando pelo rebaixamento, não tem nada focal. Mas, o laboratório dele normal, a história é esquisita. Vamos fazer uma imagem? Então, também, que eu não sei explicar, vai cair na imagem. No geral, vai cair na imagem. Ou porque a história te conta, que é possível, né? Ou porque você não sabe o que vai acontecer. Tá? O EEG não é algo que a gente tem disponível, tá? Em urgência, com certeza não. E CTIs, assim, também bem mais difícil. Só em alguns casos específicos. Esses são só alguns diagnósticos diferenciais, como eu falei, do loquidinho, o paciente está consciente, só que ele só mexe usando para cima e para baixo. Pode estar lá aberto e para cima e para baixo, tá? Porque o olhar conjugado horizontal é controlado lá na ponte, no nível da ponte. Então, como ele ferra a região da ponte, perde esse controle do olhar conjugado horizontal e nem consegue fechar os olhos. Aí fica o olho aberto e ele só não vendo assim, para cima e para baixo. Tá? Mutismo acinético, tem algumas lesões que podem ser relacionadas ao lobo frontal. E catatonia, alguns distúrbios psiquiátricos, paciente de durão, você põe em posição que se quiser ele fica, aquela série, são alguns casos psiquiátricos aí. Então, para a gente fechar, falei rápido, sempre desculpa por os nossos horários, tá? Mas dá dando para a gente, tá? Então, para a gente fechar, então, o que é repetitivo mesmo? Para a gente fechar nosso raciocínio. Qual que é a minha prioridade? A prioridade de vocês na emergência? É o suporte para a mente. É um negócio, gente, com cenários, estava conversando com a simulação. Né? No semestre passado, nas provas de prática de vocês, nós tivemos vários alunos